como que eu me conectei com a questão de Urântia, né? É uma busca interior muito grande. Se você chegasse para mim há 10 anos atrás, me apresentasse algo desse tipo, eu ia falar, não, isso é loucura. Isso para mim, não faz nenhum sentido. Então, o buscador da verdade, ele passa por um processo de evolução, de percepção da realidade. Dentro da programação linguística, a gente tem um princípio, que é um pressuposto, que é o mapa não é o território. Cada pessoa tem um mapa, uma dimensão da realidade ou da verdade segundo o filtro daquela pessoa. Então, para você que está aí ouvindo, você tem uma percepção sua, uma percepção própria, porque você tem uma história, você tem um filtro. Só que cada um tem o seu momento, a sua busca interna, e tem necessidade de se conectar com o todo, com o infinito. Então, tudo está de alguma forma conectado. A gente tem a mania, às vezes, de olhar as coisas de uma forma muito linear, muito cartesiana, né? Do polar, né? Polo negativo, polo positivo, o mal e o bem, o certo, o errado, né? A gente está treinado para pensar dessa forma. Quando eu comecei a pensar de uma forma mais saindo desse pensamento dualista, mecanicista, cartesiano, newtoniana, eu passei então a ter uma visão muito mais holística, vamos dizer assim, que existe um todo, existe um complexo, e nós vivemos na terceira dimensão conectados com a realidade material. Então, para nós, o que faz sentido muitas vezes é só o que nós vemos com os nossos olhos, é no dia a dia, e nós realmente precisamos entender isso, viver isso, porém estar buscando algo mais elevado. Como é que o livro surgiu? A primeira grande revelação foi o príncipe planetário. Príncipe planetário. Segunda revelação, a vinda de Adão e Eva, os filhos materiais, há 37 mil anos atrás. Depois a terceira, o Melquisedeque. E depois Jesus. E agora, o livro ele vem trazer esclarecimento, ele vem trazer consciência cósmica. Como assim consciência cósmica? Ele vem trazer uma compreensão do universo. Aí você me pergunta, mas foram os ETs? Foram, porque eles não são daqui. Esse livro ele não é um livro escrito por humanos. Ele foi revelado por cerca de 400 seres diferentes. E organizadamente. Cada ser é responsável, por exemplo, por um documento desse livro. E a responsabilidade de cada um dos seres, quando você abre o livro, ele fica lá no final, ele assina. Ele assina quem ele é, no final de cada documento. Então são quase 200 documentos. No final está lá a assinatura desse ser que escreveu aquele documento com uma razão e um conhecimento específico. Por exemplo, um Melquisedeque de Nébano, ele é responsável por situações emergenciais do universo. Com certeza, o que eu quero dizer é assim, esses seres, para ficar claro para a gente, tá? Quando a gente pensa em ET, a gente pensa o quê? Na nossa mente finita, a gente pensa numa imagem. Eu vou pensar nos Grey, vou pensar no Arcturiano, vou pensar no Pleiadiano. Aí a gente tem necessidade de quê? Como que é um Arcturiano? É um azulzão de 3 metros, 4 metros de altura. O Grey, o que é? O Grey é 1,5 metro e tal. A gente tem necessidade de associar isso com as imagens que a gente está acostumado a ver em Hollywood, correto? Então assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo que você vê em Hollywood sobre extraterrestre é o contrário. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Hollywood coloca uma mensagem de que os extraterrestres vêm para destruir. Um dos poucos filmes que passa uma mensagem pacífica de extraterrestre é Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um filme da década de 80. Quem é da minha idade lembra, quem assistiu ET no cinema, eu assisti ET no cinema, vai lembrar dos Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que aparece no final, contato mesmo de uma nave descendo, eles lá e sendo amigável. Fora isso, a maioria dos filmes é o quê? Eles vêm para nos destruir, não é isso? Guerras. Guerra, destruição, e eles vêm para destruir. Só que isso tudo é mentira, meu povo. Por quê? Porque quem é a raça mais perigosa? Quem é a raça que detém a ignorância e o poder da bomba atômica? Somos nós. Então, a partir de 1945, quando se soltou as 2 bombas atômicas no Japão, vários seres começaram a vir para cá. Por exemplo, vou dar o exemplo de Roswell, tá? Então, em 1947, quando aquela nave caiu ali no deserto de Novo México, colidindo no chão, porque existia um campo eletromagnético ali, eles só estavam ali porque existia uma ogiva nuclear. A razão deles virem para cá é para aniquilar, neutralizar as ogivas nucleares. A única razão deles se manifestarem aqui, inclusive materialmente, manifestarem materialmente também, é justamente para fazer isso.
E os Grey, eles têm uma missão. Vou falar dos Grey porque eles que caíram ali em Roswell, eles têm uma missão, o que é? Os Grey, eu tenho a compreensão que os Grey, eles não são seres biológicos conscientes totalmente independentes. Eles são seres, vamos chamar assim, o que se aproxima mais de um Grey? É um ciborgue, de uma tecnologia extremamente avançada, de outra realidade. Quem comanda eles são outras criaturas. Eles vêm para cá com uma missão específica. Então naquele momento ali, eles estavam ali para aniquilar. Eles têm várias missões, uma delas é pesquisa. Mas o que aconteceu foi que, a partir de 1945, começou a se manifestar. Então começou a vir nave, vir coisa, sempre existiu. Você vê pinturas, né, lá dos antigos astronautas, tu vê a teoria dos antigos astronautas, você vai ver que tem pinturas lá com naves e tal. Eles sempre tiveram aqui. Só que eles vieram trazer consciência, eles vieram trazer evolução, eles vieram em paz. Ah, mas tem o reptiliano, tem não sei o quê. São outras consciências. E aí tem outras explicações. Nem todos são extraterrestres. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Nem todos são extraterrestres. Então, tem estruturas que estão aqui, que vieram junto com o Kaligasha, e que são estruturas que vieram para destruir. E que ainda, de certa forma, esse campo ele permanece, porque existe o campo negativo. Por exemplo, em regiões onde tem guerra, existe um campo negativo. A situação, então, de seres que vêm para cá, a partir de 1947, para aniquilar a situação de conflitos mundiais, de bomba atômica, eles vieram para nos proteger de nós próprios, autodestruir. Mas não só isso. A partir do momento que se solta uma bomba atômica num planeta, todo o universo local é afetado. Então, esse é o ponto. Sim. O livro ele foi manifestado por seres elevadíssimos. E por seres que com certeza não são daqui. Mas o livro é sobre o planeta. Ele não é deste planeta, mas é sobre este planeta. Demorou-se 25 anos. Uma das formas que o livro foi manifestado é ele se analisava as respostas que esse médico, por exemplo, que é o Dr. William Sadler, ele montou uma comissão de médicos, que eram, a maioria eram psiquiatras e outras autoridades, e eles começavam a fazer perguntas, essas perguntas se manifestavam dentro de um cofre fechado, escrito à mão. Durante muitos anos, isso foi uma das formas que veio. Então, peraí, como é que era? Então, eles se reuniam em algum lugar, eles faziam perguntas. Isso. E dentro de um cofre fechado, materializava... uma folha escrita à mão, explicando... várias folhas, escrito à mão, explicando a resposta sobre aquela questão. Isso demorou-se 25 anos para ir constituindo aquilo. De alguma forma isso tinha que ser manifesto. Então ele veio de uma forma totalmente diferente. Poderia ser canalizado. Não poderia, porque ele tem que ser totalmente diferente de tudo que já se viu. Entende? Eu canalizei um livro. Beleza, acabei de canalizar aqui e vou escrever. Mas peraí, será que isso é verdade? Será que não é? Será que é a tua percepção? Será que tem a ver com a tua alma? Será que tem a ver com o teu filtro? Né? Com a tua compreensão da realidade? Não, mas esse conhecimento é muito elevado e tal. É claro que o canal interfere na canalização. De alguma forma, todos os canais interferem na canalização. Então por que o livro tinha que vir assim? Porque isso é diferente de tudo que já existiu. Ele teve que vir dessa forma. E aí eu deixo claro para vocês, muita gente não vai aceitar isso, não vai acreditar, e vai demorar ainda muitos anos para o planeta começar a ter consciência da dimensão da verdade e do poder que tem essa revelação. Eu não trouxe o livro aqui, ele é tão pesado, tá? Eu não trouxe o livro físico. Mas já falo, se você não tem o livro, tem dificuldade de achar, e hoje é mais difícil de achar, você tem um aplicativo chamado Urante, é só baixar. Qualquer celular, tu baixa lá o aplicativo e já tem acesso aos documentos. Urante, é só colocar lá. O aplicativo Urante tem lá qualquer aplicativo ali que tu acha, procurar lá, para iPhone e iOS, tu vai achar. Tá, a primeira página, ela surgiu como, exatamente? Como é que a primeira página se manifestou e como é que eles entenderam esse método, então, para conseguir replicar ele mais vezes aí ao longo desses 25 anos? O que acontece? O livro explica que eles precisavam se manifestar em um local geográfico específico, que desse muito mais a facilidade disso ser distribuído, disso ser defendido, disso ser ensinado. Então, a primeira coisa, o livro, ele recomenda que não se crie nenhuma religião em cima dele, não se crie nenhuma seita, nada em cima dele, e que simplesmente se aconteça grupos de estudo, para que aquilo seja compreendido para aqueles que estiverem buscando isso. Mas o livro é para toda a humanidade. Entende? Ele traz uma unidade assim que eu nunca vi
em nenhum outro conhecimento na Terra. E eu, por ter estudado tanto, por ter estudado tantas áreas, tanta coisa, quando eu achei isso, eu falei, gente, para mim isso aqui é um refrigério, porque isso para mim me tira um peso assim gigantesco das minhas costas. Isso me dá uma compreensão que eu nunca tive antes. Então, ele vem com pessoas capacitadas, ele vem com autoridades, ele vem com pessoas doutoradas. Céticos. Com pessoas que não acreditavam nessas coisas. E olha que curioso, tá? Como que começou a tua pergunta respondendo. Então, o Dr. William, ele mudou para Chicago, num certo local, num prédio, e havia uma senhora vizinha, na qual o marido dela, isso foi uma das situações, ele falava à noite. Ele começava a falar coisas, e que ela ficava abismada do que ele falava. E aí ela chamou, sabia que o Dr. William cuidava disso, e falou, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com ele, né? E aí sim, essa pessoa, ele falava de coisas que ele nunca ouviu falar, que ele não compreendia. Depois ele detectou que ele não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo, nem tinha cultura ou intelecto para compreender o que ele falava. Ele falava da estrutura cosmológica do universo. Entende? Dormindo à noite. De alguma forma, ele tem que ser manifesto. Começou assim, depois foi mudando. E o início foi assim. Só que aí, depois, foi acontecendo isso que eu te falei, da materialização dentro do cofre. E aquilo veio de que forma? Através de perguntas e respostas. Simples assim. Só que eu quero dar uma mensagem assim, é curioso, mas não importa tanto como veio. O que mais importa é que mensagem que traz. O que isso faz diferença na minha consciência cósmica e como isso pode mudar a realidade. Isso te ajuda a compreender vários fenômenos? Sim, ajuda. Porque você vai discernir outros fenômenos de forma diferente. Tu vai entender as pirâmides do Egito diferente, tu vai entender quem eram os faraós, o que aconteceu. Tu vai entender coisas que tu entendia de um jeito, tinha uma perspectiva de um jeito, e tu vai ter uma outra perspectiva totalmente diferente da anterior. E isso é que é curioso. E isso é que faz você sentir aqui dentro, né? Então, existe uma dualidade? Existe. O livro ele vem para afastar o medo, a insegurança, as trevas, a ignorância, e vem para trazer a luz, vem para trazer o quê? Verdade, vem também dar compreensão do que é amor de verdade, né? Só para você ter ideia, 700 páginas do livro é dedicado a explicar praticamente em detalhes cada ano da vida de Jesus na Terra. E quando você lê aquilo, você fica muito impactado. Porque não tem nada que descreve em detalhes aquela história e por que ele escreve tão em detalhes. E você começa a perceber assim, mas o que isso tem a ver com os ETs? O que tem a ver com tudo isso? Cara, nós somos só um planetinha e uma raça, vivendo aqui no cantinho do universo. Só que nós fomos escolhidos para que através da nossa fragilidade fosse manifesto uma consciência que vai impactar todo o universo. Não só esse planeta, mas todo o universo. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.